Olá, minhas amigas, todos muito bem-vindos. São 7h35 e nós estamos começando a nossa reflexão diária. Esse momento em que nós abrimos espaço no nosso coração, na nossa mente, para o Evangelho de Jesus e um comentário de Emmanuel que sempre nos auxilia a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. Vamos refletir hoje sobre o que representamos no mundo, o que nós podemos representar no mundo e o quanto do Evangelho nós podemos representar no mundo. Esse será o tema da nossa reflexão de hoje. Antes da gente começar, enquanto a rede termina de entregar o sinal, nós queremos compartilhar as boas vibrações, boas mensagens das pessoas aqui reunidas conosco. Sibila Ronda dizendo bom dia, um maravilhoso e abençoado sábado a todos. Cavalcante Santos dizendo bom dia, que a luz do Divino Mestre Jesus envolva todos hoje e sempre. Maria Inês Viale dizendo bom dia, amigos do Evangelho, que o sábado seja de muita paz para todos, ela que é lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito bom, acho que já estamos a maioria de nós aqui, podemos então começar a nossa reflexão de hoje. Vamos refletir hoje sobre o que representamos no mundo e sobre como nós podemos e devemos representar o Evangelho na nossa vida. Antes da gente aprofundar na questão do Evangelho, eu queria trazer mais para o nosso dia a dia também, para o nosso contexto, para o nosso cotidiano. Nós representamos algo no mundo, todos nós representamos. No campo profissional, por exemplo, quando a gente trabalha numa organização, a gente representa aquela organização de uma forma ou de outra. Eu me lembro até que, há algum tempo atrás, quando eu era mais jovem, as pessoas se identificavam com o próprio cargo, né? A pessoa perguntava, o que você faz da vida? A pessoa respondia, eu sou funcionário do Banco do Brasil, sou funcionário da Caixa, se definia, inclusive, como alguém que pertencia àquela instituição. E quando a gente se coloca na posição de representar algo, por que isso acontece? Porque a gente tem algum contato com aquilo, a gente tem algum domínio daquele contexto, a gente sabe lidar com aquelas coisas que fazem parte da nossa vida profissional. E as próprias empresas evoluíram muito no sentido de reconhecer que quem representa a empresa perante um cliente, perante o público em geral, não são só os executivos de alto escalão, não são só aqueles que estão no topo, nos cargos de liderança, não, muito pelo contrário. Qualquer pessoa que faça parte de uma organização representa aquela organização dentro do contexto da sociedade. As suas atitudes, as suas posturas. Pode ser uma pessoa que ocupe um cargo de maior visibilidade, de maior responsabilidade, ou um cargo mais singelo, mas todos representam. E a gente vem percebendo que isso é cada vez mais patente. Não sei se as pessoas se lembram de um caso que aconteceu há algum tempo, de um vigia de um supermercado famoso. Ele acabou cometendo um ato, né, de muita crueldade com um cachorrinho que estava ali, e aquilo afetou a imagem da organização de uma maneira muito profunda. Ou seja, a gente não pode dizer que, porque a pessoa tem um cargo, uma posição aparentemente simples, que ela não representa aquela instituição a qual ela pertence. Então, do ponto de vista profissional, essas duas coisas são importantes a gente pensar. Nós representamos as instituições, empresas, os cargos que a gente tem, de uma maneira muito patente no mundo, na circunstância em que a gente está. Do ponto de vista das ideias, nós também representamos. Quando a gente esposa um determinado princípio, quando a gente tem algum ideal, quando a gente tem sentimentos, a gente também representa isso nos contextos, nas relações, nas circunstâncias em que a gente está envolvido. Por que a gente representa? Porque nós cultivamos isso no nosso íntimo. Nós trazemos isso de uma maneira mais patente dentro de nós e aí nos tornamos representantes daquilo no mundo. Às vezes de boas coisas, às vezes de coisas não tão boas assim. Às vezes a gente representa a paz, a concórdia, os aspectos mais positivos de determinados ideais. Às vezes a gente é um representantezinho ali da discórdia, às vezes da raiva, da ira, porque a gente vai cultivando. Então, se do ponto de vista das organizações materiais, das empresas, dos órgãos, das organizações não governamentais,
a gente representa, porque a gente conhece, porque a gente aprende, porque a gente tem vínculo. No campo do sentimento, nós representamos aquilo que nós cultivamos. No campo dos ideais, a gente representa aquilo que nós fortalecemos dentro de nós. E o mesmo se dá com a Boa Nova, o mesmo se dá com o Evangelho. A partir do momento que nós tomamos contato com o Evangelho de Jesus, nós já podemos representá-lo no mundo. Porque a representação do Evangelho não é papel exclusivo do sacerdócio organizado. Não existem títulos que definem exclusivamente aqueles que podem representar ou falar em nome do Cristo no mundo. Por isso, quando a gente tem algum tipo de contato com a Boa Nova, nós já podemos representar aquilo no mundo. E é curioso porque o Evangelho traz vários exemplos disso. Ontem nós estávamos no estudo do NEP Emmanuel, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que a gente se reúne virtualmente, e a gente estava analisando uma passagem desafiadora, que é aquela em que Jesus disse: deixai que os mortos enterrem seus mortos. E não nessa passagem, mas quando Jesus termina de dizer essa frase, ele fala para aquele homem: quanto a ti, vai pregar o reino de Deus. Então, assim, aquele homem teve aquele contato com Jesus, ouvia ele e já foi chamado pelo Cristo a representá-lo diante do mundo. Da mesma forma, quando tem aquele diálogo que precede a narrativa da parábola do bom samaritano, Jesus também fala para aquele homem: quanto a ti, vai e faz o mesmo. Porque às vezes a gente pensa que precisam de muitas coisas complexas, sofisticadas, para que a gente represente a proposta da Boa Nova no mundo, e isso absolutamente não é necessário. Cada um de nós, com o contato que nós já tivemos, podemos representar, sim, Jesus, podemos representar a Boa Nova na nossa família, no nosso ambiente profissional, na nossa sociedade, onde quer que nós estejamos. Algumas pessoas podem apresentar a seguinte objeção: Saulo, mas eu não posso fazer isso, porque isso é orgulho, isso é vaidade, e porque eu posso errar, eu posso não dar conta. E isso é interessante, porque o orgulho e a vaidade não surgem porque a gente está tentando ser representante do Cristo. O orgulho e a vaidade surgem quando a gente se equivoca em relação a dois aspectos. Em primeiro lugar, de achar que quando a gente está representando o Cristo em algum lugar, em alguma situação, a gente está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Aliás, o Evangelho também nos traz essa orientação. Quando fores diante do público, não tenhas preocupação com o que haveis de dizer, porque sereis inspirados e falareis como nenhum orador fala. Essa parte ela é importante para que a gente entenda que ser representante do Cristo não significa se colocar, valorizar a personalidade, mas representar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente já internalizou, aquilo que a gente gosta, aquilo com o qual a gente se afiniza. Obviamente que a gente não vai representar todo o Evangelho, toda a Boa Nova, logo da primeira vez. Mas aquele aspecto a gente pode representar, porque naquele campo o Cristo está conosco. Não faltarão apoios, não faltarão incentivos para que a gente, naquela pequena parte, a gente possa representar. Existe um outro equívoco também, que é um orgulho disfarçado, quando a pessoa fala assim: ah, mas eu vou errar, eu posso não representar adequadamente. Óbvio, nós vamos errar. Mas o que caracteriza os representantes do Cristo não é a ausência de equívocos, mas é a persistência em continuar aprendendo, crescendo e representando aonde eles estão. Lembremos dos exemplos do Evangelho, nós não temos ali no que se tornou, pelo menos do ponto de vista social, o maior representante, que foi Pedro, que deu origem, inclusive, à figura do Papa dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Ortodoxa também. Ele não é alguém isento de problemas. Errou, negou Jesus, tinha um temperamento um pouco firme demais, e essa figura se tornou o grande representante, pelo menos do ponto de vista social, simbólico, do cristianismo organizado. Então, não é a ausência de erro que vai definir o representante do Cristo. É a busca de tentar, de acertar, de realmente oferecer o que tem de melhor dentro daquele contexto que ele aprendeu da Boa Nova, que ele aprendeu do Evangelho, que ele aprendeu do exemplo do Cristo. Por isso, nesse sentido,
A partir do momento que nós tomamos contato com algo do ensino, da presença, do exemplo do Cristo, nós já podemos representar isso nos contextos em que nós estamos inseridos. E mais do que poder, nós somos convidados a fazê-lo, porque já recebemos algo, é natural que, atendendo à lei da vida, a gente também compartilhe isso com os nossos semelhantes. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na segunda carta que Paulo endereça aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, e Paulo diz: sendo assim, em nome de Cristo, exercemos a função de embaixadores. E Emmanuel vai intitular o seu comentário Embaixadores do Cristo. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso, não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia, estendendo o evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque, se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Uma bela página de Emmanuel que nos convida a entender esse convite, essa responsabilidade, essa oportunidade que nós temos sempre que nos aproximamos do Cristo, aurimos alguma coisa dos seus ensinos, dos seus exemplos, de representar isso no mundo, nos contextos, nas circunstâncias em que nós estamos inseridos. E o desafio para o dia de hoje? A nossa reflexão de hoje foi sobre nos tornarmos representantes do Cristo no mundo, e o desafio não poderia ser outro que não exercer essa posição. Então, como é que a gente vai fazer hoje? Nós vamos escolher conscientemente uma situação. No decorrer do dia, nós vamos escolher uma situação, qualquer que seja, qualquer uma, né? Pode ser aquele momento em que a gente senta na mesa para o café da manhã com os nossos familiares ou para o almoço. Porque Jesus dava um exemplo muito bonito de repartir o pão. Era uma atitude, inclusive, tão característica do Cristo que os discípulos na estrada de Emaús o reconheceram exatamente nesse momento. Então pode até ser um momento da refeição, ali em que a gente tem uma atitude assim, hoje eu vou representar o Cristo aqui nesse contexto. Ou pode ser um contexto profissional, social, não importa. A gente vai olhar para aquela situação e vai decidir conscientemente, voluntariamente, representar Jesus naquela situação perante aquelas pessoas. Com as nossas palavras, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes e ações. Um desafio para o dia de hoje é a gente representar Jesus em alguma circunstância, em alguma situação deliberadamente escolhida, pensada para isso. Ok? Esse é o nosso desafio.